Na lição de quinta-feira, vem trazendo aqui, a palavra se fez carne. Vamos entender que depois que aconteceu o pecado nesse nosso mundo, Deus acabou que ele teve que se afastar, até mesmo para não destruir o ser humano. Mas ele queria se revelar para o ser humano. Olha, eu não quero, eu estou um pouco escondido por causa da minha santidade, mas eu quero que você entenda quem eu sou. E aí então, o ser humano tem, até hoje, né, algumas formas de revelação de Deus. Uma delas, a natureza. Gente, pare e comece a olhar a natureza com esse prisma de você perceber a grandiosidade de Deus. É impressionante. Quando você começa a pensar na beleza de tantos peixes no oceano, quando você olha a diversidade dos estilos de animais, quando você olha para uma árvore, você olha para o universo, eu pelo menos vejo na natureza assim a demonstração de que tem que existir Deus. Eu não consigo imaginar tudo isso sendo formado a partir do nada e do acaso. Então a natureza é a revelação de Deus. Uma outra revelação de Deus é a própria Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela existe para revelar o próprio Deus. Sendo que uma parte da Bíblia, ela agora vem nos mostrar, ela vem nos ensinar sobre a maior revelação de Deus que foi Jesus nessa terra. Então Jesus, ele é maior que a natureza, ele é maior do que a própria Bíblia, ok? Só que tem uma pergunta. Aonde que você conhece as histórias e quem foi Jesus? É na Bíblia. Então, alguns teólogos, e lembra que eu falei para vocês no início da semana, tomar cuidado com alguns discursos que são bonitos, mas são perigosos. Não, o meu esquema é que eu leio a Bíblia sobre o filtro do Evangelho. Nossa, frase bonita. Mas o que eles querem dizer? Estas pessoas especificamente, elas querem mais ou menos pegar a palavra de Deus, pegar simplesmente as folhas que lhe interessam e descartar as outras folhas, porque não, isso aqui eu não concordo. Ora, quem tem que dizer se concorda ou não, não é você nem eu. Se Deus nos deu a sua palavra, é porque toda ela é importante, toda ela pode nos instruir. Óbvio que a gente vai olhar para a Bíblia e compreender de que ela é uma, única, e não simplesmente Antigo Testamento, isso aqui eu não quero saber, eu só quero saber de Novo Testamento. Ué, o seu filtro é Jesus? Se o seu filtro é Jesus, então você vai olhar para Jesus e Jesus vai falar o seguinte, olha gente, eu não vim aqui para cancelar tudo que veio antes de mim, eu vim aqui para cumprir. Então, já que é para ser sobre o prisma e o filtro de Jesus, então vamos dar eco ao nosso coração das palavras que o próprio Jesus ele falou. Ele falou, eu não vim desprezar o Antigo Testamento. Por quê? Porque na época de Jesus não tinha o Novo Testamento, tinha o Antigo Testamento. Então, se eu quero entender Jesus, sobre o filtro da visão que Jesus tinha sobre Deus, sobre as coisas espirituais, eu preciso olhar para todo o Antigo Testamento. E não simplesmente para aquilo que me interessa. Então, a gente precisa permitir com que Deus faça ou fale a nós com todas as suas revelações. Então, olhe para a natureza e permita com que Deus fale a você sobre a grandiosidade dele. Olhe para a palavra e permita com que Deus mostre para você como que ele conduz a história. Olhe para Jesus e perceba como que o amor de Deus é tão grande ao ponto de vir a essa terra e morrer por você e por mim. São formas da revelação de quem é Deus.